Olá a todos e todas. Estou aqui para apresentar o meu trabalho Modificações e Inscrições no Design do Espaço Urbano pós-fase inicial da Covid-19, desenvolvido por mim, Mariana Vasques, estudante do 8º semestre de Design, e orientado pela professora Fátima Aparecida dos Santos. A presente pesquisa se trata da comparação entre diferentes momentos temporais, que tem como início o período pré-pandemia, mais precisamente na época do Carnaval em fevereiro de 2020, e no pós-pandemia, que tem início no primeiro lockdown, em março, e segue até a primeira grande alta de Covid-19. A ideia de trabalhar com o contraste da pré- e pós-pandemia se dá justamente no fato de que a análise de memórias recentes tem como função auxiliar na compreensão, a partir de dados e imagens, de como o advento da Covid-19 motivou o surgimento de novos hábitos, novos signos e a ressignificação de signos já existentes. Tudo isso através de materiais visuais e mudanças espaciais no Distrito Federal. Para a realização dessa análise, a investigação se fundamenta na semiótica de autores como Peirce, e se baseia na observação de materiais visuais que foram instalados na cidade, como sinalizações, comunicações visuais, interfaces e até mesmo vestimentas, para compreender o que motivou o surgimento dos hábitos e a ressignificação de signos que tiveram sua conotação associada a outro contexto. Para melhor compreensão da análise a seguir, é importante ressaltar que hábito, na perspectiva da semiótica peirciana, significa a especialização da mente através do qual uma ideia geral ganha o poder de excitar reações, ou seja, para alcançar esse poder de modificações de hábitos em um nível populacional, é necessária a utilização da ferramenta de recursos visuais de impacto. Visto isso, iniciando pelo período pré-pandemia, o Carnaval foi o marco histórico escolhido para exemplificar como os símbolos da Covid-19 já se manifestavam em meio à população, mas com um significado bem diferente do atual. Nesse momento, por não ter a vivência das consequências que a pandemia traria, as representações visuais se referiam à pandemia tinham um tom de ironia e piada, e se apresentavam por meio de fantasias e placas facilmente encontradas na rua no período de festas. Mudando para o momento inicial da pandemia, que se dá após os anúncios dos primeiros casos e o lockdown, é possível perceber que, antes que somente era fantasia, se tornaram símbolos de alerta. Por toda a região do DF, era possível encontrar intervenções visuais em diferentes formatos que tinham como objetivo modificar o imaginário coletivo em prol de amenizar os danos que estavam previstos. Nesse momento, as peças visuais se mostravam diferentes, de acordo com a região onde eram colocadas, onde claramente era possível verificar que em regiões como Brasília, onde a população tem maior poder aquisitivo, as sinalizações possuíam um cuidado visual muito maior do que as que se encontravam nas satélites, que se mostravam improvisadas e pouco acessíveis a pessoas que tinham dificuldades à leitura. Com o desenrolar da pandemia e com o aumento gritante do número de casos e mortes, foi necessária a realização de uma intervenção urbana ainda maior. Espaços que inicialmente foram construídos visando receber grandes competições esportivas, como o Estádio Nacional Mané Garrincha e o Autódromo Nelson Piquet, tiveram respectivamente se tornar hospital de campanha para atender o grande número de doentes e alojamento para a população de rua, que nesse momento se tornou ainda mais vulnerável. As modificações urbanas dessa magnitude transformaram o que antes no imaginário popular se remetia ao esporte em símbolos de intervenção perante a pandemia no DF. Ao analisar o que se desenvolveu durante esse período, foi possível concluir como a pandemia fez com que o poder público tivesse que ter um olhar mais atento ao social, a partir de mudanças visuais feitas na cidade, que geraram uma certa adaptação coletiva e ressignificação de signos e comportamentos existentes, e geração de novos. A compreensão de que o meio modifica hábitos e expressões culturais, quanto os hábitos e expressões culturais modificam o meio, se tornou presente. Na proposta inicial, se esperava que a pandemia se encerrasse antes do término dessa pesquisa, o que não aconteceu, onde os casos da Covid-19 crescem mais a cada dia, fazendo com que possíveis conclusões acerca desse material fiquem abertos e sejam concluídos em outro momento. Por conta disso, agradeço a todos e todas pela atenção e a todos aqueles que colaboraram. Obrigada.